A paz do Senhor. Como está você? Eu sou a pastora Liliane Navarro e venho aqui fazer o idem do Senhor Jesus e trazer uma palavra maravilhosa para a sua vida. A parábola das 10 virgens. Nessa passagem, Jesus estava tendo uma conversa com seus discípulos. Apesar de ser uma parábola muito conhecida, mas sem dúvida, ela é uma das parábolas mais difíceis de se explicar, pois existem várias interpretações sobre a parábola das 10 virgens. Alguns teólogos acreditam que esta parábola se aplica aos judeus no período da grande tribulação, após a Igreja de Cristo ter subido. Mas eu particularmente acredito que essa interpretação é confusa e muito equivocada. Bem, antes de eu falar da parábola das 10 virgens, eu quero te trazer no hoje, no nosso tempo hoje, a necessidade de estarmos em santidade diante da presença de Deus. E antes de nós falarmos da parábola, eu te convido a vir em alguns versículos bíblicos para que nós possamos entender cada vez mais o porquê que o Senhor Jesus ensinou e colocou para nós e para os seus discípulos essa parábola. Antes de iniciarmos, eu te convido a lermos alguns versículos. No tempo de hoje. Bem, sabemos que no tempo de hoje as pessoas são salvas pela graça. Em Efésios, capítulo 2, e no versículo 5, diz a palavra do Senhor: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque todos pecaram, e o preço do pecado é a morte e a separação de Deus. Mas o nosso Deus, Ele não está satisfeito com isso. Isso não é algo que agrada ao nosso Deus e nem é algo que Ele deseja. Pensando nisso, o Senhor enviou o seu único Filho para morrer por nós. Por quê? Porque Deus nos ama de uma maneira tão intensamente que Ele não quer nos condenar, mas sim nos salvar. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo sem pecado para morrer em nosso lugar. No Novo Testamento, confirmamos o amor de Deus. Por exemplo, em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê o amor que o Senhor tem por nós? Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar. Nosso Deus, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é bondoso, mas Ele também é justo. E nós precisamos cumprir a sua justiça para que venhamos ser reconhecidos como filhos de Deus.
Pois a sua palavra diz que somos criaturas, somos criados por Deus. Todos, não importa a sua denominação, a sua religião, não importa se você diga que aceita Deus, que você acredita em Deus, que você busca Deus, não importa se você é espírita, se você é qualquer outra religião. Nós somos todos criados por Deus. Viemos do barro, do pó da terra. E o Senhor, Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida que há em nós veio do nosso Deus, o nosso Criador. Só que o Senhor Deus, Ele quer mais do que isso. Ele quer te tornar filho e filha de Deus. Mas nós só podemos ser considerados filhos e filhas de Deus a partir do momento que entregamos a nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. E com eles teremos uma nova aliança, uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus, Ele veio e completou a palavra de vida e de salvação, mas também alertando os seus. E sabemos que a graça da salvação hoje é pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Cristo passou pela cruz, mas Ele não está mais lá, pois Cristo ressuscitou. E antes dele ir, Ele deixou claro em João 14, 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. No versículo 3, ele diz: e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. No versículo 4, ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas como o Senhor estava tendo um diálogo aqui com os seus discípulos, como sempre Tomé diz assim para o Senhor: ah, Senhor, não sabemos para onde vais, muito menos o caminho. Ah, mas logo no versículo 6, o Senhor Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora que você já recebeu este pequeno resumo, vamos para a parábola das 10 virgens e procurar entendê-la um pouco mais. Jesus está aqui em Jerusalém e deixou esta parábola para que estivéssemos preparados para a sua volta. Vamos ler a parábola. Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. As 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas ou loucas pegaram suas candeias, mas não levaram um óleo. As prudentes, porém, levaram um óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: o noivo se aproxima. Saíam para o encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Mas as loucas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês.
vão comprá-las o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Aqui esta parábola está representando a volta de Cristo para buscar a sua igreja, a sua noiva, como você acha melhor. Mas também uma alerta. O seu povo precisa estar preparado para a sua volta, pois não é de qualquer jeito. O Senhor Jesus fala desta parábola comparando-a a um casamento judaico, pois naquela época era tradição o noivo ser acompanhado de amigos ou servos para ir até a casa da noiva, tarde da noite. Ela o esperava com as suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do noivo, deveriam sair com suas lâmpadas para iluminarem o caminho do noivo até a casa da noiva, onde aconteceria a celebração das núpcias. Bem, eu não quero que se estenda esse vídeo. Então eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo explicando mais sobre essa parábola maravilhosa, para que possamos ter um entendimento melhor, porque existem muitos entendimentos errados, muitas teorias vãs que não estão vigente com a palavra do Senhor. Tenha muito cuidado com os vídeos que você olha na internet. Veja se realmente ela está se cumprindo na palavra do Senhor, ou se são só simplesmente teólogos formados, se achando donos da sabedoria, mas fugindo do contexto principal que vem da palavra do Senhor. Não deixe de ver o nosso segundo vídeo e não deixe de enviar para aqueles que ainda não têm conhecimento da verdade. Que Deus o abençoe. A paz do Senhor. Shalom, meus queridos.